Sejam todos bem-vindos ao canal aqui, Júnior Buranello, terapeuta, né? Eu sou o Júnior, psicoterapeuta, pós-graduado em saúde mental, e hoje, dentro desse vídeo, eu vim falar para vocês sobre 7 sintomas, né, de percepção, né, para que a família perceba, para que você perceba, você que está se envolvendo com as drogas, perceba de que você está se tornando um viciado, né? Dentro desses 7 sintomas que eu vou descrever eles aqui no vídeo, eu quero que você familiar, você que me acompanha em todos os canais aqui no TikTok, no YouTube, no Instagram, vai percebendo e montando, né, essa pessoa, essa composição desse ser humano que está possivelmente perdendo o controle com o uso de substâncias. O grande objetivo desse canal eu sempre tenho falado nos outros vídeos que o objetivo dentro do Amor Exigente, que é um grupo de mútua ajuda que ajuda inúmeras e milhares de famílias ao redor do mundo, né? Dentro do nosso contexto de buscando recuperação para a família, eu percebi a importância de falar também dentro do meu canal aqui no YouTube, que era mais específico sobre o amor exigente, sobre os comportamentos da família, o que a família precisava mudar, todo aquele, né, universo que envolve o dependente químico, a dependência química e a família. Eu fui percebendo a necessidade de falar um pouco mais da doença, da ação da doença, os comportamentos, porque a gente precisa entender, né? A gente precisa entender o que se passa na mente dessa pessoa que está se tornando viciada, o que se passa na mudança ativa dos comportamentos dessa pessoa. Então, para você familiar entender, fica no vídeo, assista até o final, se inscreve no canal, porque semanalmente eu sempre vou estar lançando vídeos aqui para falar um pouco mais sobre a doença, a dependência química, né, os movimentos da mente desse ser humano, a ação da substância dentro do sistema nervoso central, como que funciona toda a funcionalidade dessas substâncias e o que elas fazem, faz com que a pessoa comece a se condicionar, movido apenas pelo desejo de permanecer usando, de usar só mais uma vez. Para o dependente químico, a mente dele funciona basicamente assim. Então vamos lá. Primeiro é importante você entender, família, que é importante eu ressaltar aqui nesse vídeo, que nenhum dependente químico se tornou dependente químico, que nenhuma pessoa se tornou um viciado por conta de que foi uma experiência negativa, certo? Lá no início, independente das circunstâncias, tá? Eu sempre falo isso nos meus vídeos. Nós podemos ter pessoas que, por algum motivo, dentro da sua composição genética, da maturação do seu ego emocional, que é esse momento, né, da composição do ser humano, a criação pode ter afetado, o lugar onde ele estava inserido, a sociedade que era propícia, que poderia ter facilitações para ele se envolver com alguma substância, né? A gente sabe que não é hoje em qualquer, né, não é só em bairro da periferia, não. As pessoas até de jovens de classe média alta têm acesso muito fácil a certas substâncias, o acesso é muito mais rápido. Então, assim, como eu falava, a composição do ego, a maturação do ego dessa pessoa, as mães que eram muito super protetora, né? E aí, obviamente, o interesse em conhecer a substância, né? Como eu falei, cada vez mais as pessoas têm mais acesso a informações. Então, os jovens de hoje, eles sabem mais ou menos onde estão, eles estão entrando, no risco, nos perigos, né? Mas eles são deslumbrados para viver algo, né, diferente, para mostrar que ele é o melhor, né? Às vezes quer se enquadrar em algum grupo social, então precisa estar sempre se afirmando, mostrando que eu faço e aconteço e tal, eu sou desses, né, não sou dessas pessoas que não fazem, entendeu? Então querem mostrar algo, né? E aí vai, né? Ou seja, o que eu quero dizer com tudo isso? Nenhum dependente químico teve uma primeira experiência com a substância negativa, né? 99,9%, se não for para dizer 100%, a sua primeira experiência com a substância foi algo positivo, que naquele primeiro momento trouxe para ele algo que talvez ele não tivesse dentro dele. Com certeza, ele encontrou algo que foi resposta para alguma pergunta. Com certeza,
naquele momento que ele usou determinada substância, ele ficou mais alegre, ficou mais feliz, trouxe prazer, ele conseguiu se enquadrar no grupo social que ele queria, ele mostrou para as pessoas que ele era diferente, que ele era aquele cara que, né, que, como eu falei antes, que faz e acontece, e diferente dos outros, né, que não tem medo, que não é inseguro, entende? Né, que conseguiu mostrar para as menininhas que ele é o cara. Então, a grande maioria, né, como eu falei, para não dizer 100%, tiveram uma experiência positiva com a substância. Ou seja, o vício, ele não se cria de experiências negativas. As experiências negativas vêm depois, que é basicamente quando a pessoa já está, né, já se tornou um viciado, quando ela já está perdendo o controle sobre a vida dela, certo? Então, basicamente, as primeiras experiências, os primeiros movimentos com a substância, aquela relação que começa a se construir, desde dependente químico, dessa pessoa que ainda não é um dependente, que é um usuário, ele tem uma relação positiva com a droga, né? Ela coloca ele em grupos onde ele não era inserido antes, né? Ele deixa ele mais animado, fala mais falante, consegue chegar, né, nas pessoas sem ter vergonha, faz coisas que possivelmente não faria se não tivesse sob efeito, ganha coragem, né? Fica mais ativo, né? Com seus sinais vitais muito mais, né, agudos, entende? Então, isso tudo é uma experiência positiva. E onde que eu quero chegar com isso? Mostrar para você, familiar, que essas experiências e com a construção do hábito em usar, a pessoa nunca espera, né? Essa pessoa que se diz usuário, ele nunca espera se tornar um dependente. Ele espera que essa relação continue amigável, no qual ele fala, ele consegue impor limites, ele fala, hoje eu não vou usar, hoje eu vou ficar em casa, eu vou usar só semana que vem, hoje eu exagerei, vou ficar um tempo, né? Essa é a falsa ideia de que todo usuário, quando ele lá no início começa a se envolver com a substância, é a falsa ideia de que ele tem que, na hora que ele quiser parar, que ele tem o controle, que ele sabe o que está fazendo, que gastei um dinheiro aqui, mas fica tranquilo que amanhã eu resolvo, entende? Aí essa relação que começa a ultrapassar os limites é onde a gente começa a perceber, né, o uso crônico da substância, no qual a pessoa vai perdendo os sentidos. E aí eu enumerei aqui 7 sinais, 7 sintomas que a pessoa realmente está se tornando um viciado. Vamos lá. O primeiro sinal é a obsessão. A obsessão, ela é determinada pelo quê? Pelos pensamentos obsessivos. A pessoa, ela pensa demais na substância. Ela está trabalhando e está pensando na hora que eu sair vai poder fazer uso do droga, do álcool, né? Aqueles pensamentos que não conseguem fixos. A pessoa só pensa naquilo. Ela fica 24 horas, dorme pensando, sonha com aquilo, acorda pensando e obviamente que os comportamentos dela vai ser movidos por esse desejo insano, né? Como a gente sempre diz, a pessoa começa a ficar obcecada pela substância e obviamente pela sensação que ela lhe dá, que dá para a pessoa. O segundo sintoma é a compulsão. A compulsão é o uso, né? É o uso, mais especificamente falando. É quando a pessoa, movido, e esses sintomas, né, são de forma crescente, ou seja, do primeiro até o sétimo, eu vou enumerá-los aqui e são todos sinais de que a pessoa já se tornou um usuário crônico, já se tornou um dependente abusivo, que a mente dele está dominada pelos efeitos e sintomas da dependência dessa substância, tá? Então o primeiro foi a obsessão, pensamentos obcecados naquela substância, né, em usar a droga, fica sempre pensando nela. A compulsão é o segundo, que é quando a pessoa faz uso, ela não consegue parar, ela sempre quer mais, ela usa todos os seus recursos financeiros, emocionais, físicos, para obter a substância, né, para usar a substância, não consegue parar, interromper o uso. Essa é a chamada compulsão, né, na qual a pessoa perde total controle, não consegue parar. O terceiro sintoma, e muito importante falar sobre esse sintoma, que é a depressão, que é aquele estágio na hora que a pessoa termina tudo, né? Usou toda a droga que podia usar, gastou todo o dinheiro que podia ter gastado, né? Já chegou em casa, né? Era para chegar 1 hora, chegou 8 horas depois, entende? Não foi trabalhar, gastou o dinheiro e aí obviamente que vem esse estágio aí de anedonia, de depressão, no qual a pessoa fala, nossa, não acredito que eu fiz isso,
tem aquela autocrítica, né? Pensa bem comigo, para você que tem problema com drogas, dá aquela angústia, aquela frustração, é uma mistura de raiva, né? Por quê? Porque a pessoa se vê, né, naquele universo. O pós-uso, para quem tem problema com drogas, sabe muito bem o que eu estou falando. O pós-uso dá um sintoma de depressão enorme, né? Uma negatividade, pensamentos destrutivos, no qual a pessoa não consegue, né, sentir ânimo para dar continuidade, porque ela acabou com tudo, né? Um quarto sintoma é a ansiedade, né? Movida por tudo isso, a compulsão da droga, a obsessão da droga, a compulsão da droga, sintomas depressivos, a pessoa começa a se tornar ansiosa, né? Ela passa a exigir demais dos outros e de si mesmo, cria história e cria metas ilusórias, fantasiosas. Não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, porque ela quer recuperar aquilo que ela talvez está perdendo, né? E ela cria metas irreais. E aí acontece o quê? Como ela não realiza, ela se frustra. E aí ela precisa usar a substância para neutralizar essa frustração. Você percebe que a pessoa está entrando num ciclo vicioso? Que é isso, né? Ela sofre demais, ela fica nervosa, ansiosa. Eu que eu vou fazer aquilo, eu preciso recuperar o dinheiro que eu gastei, então eu vou fazer hora extra, aí não dá certo, e aí ela se frustra, ela fica com raiva, ela precisa usar a substância para neutralizar todo esse sentimento, né? E olha lá, recorre sempre à droga, né? A irritabilidade, isso é fato, né? As coisas começam a não dar certo, eu começo a me sentir mal depressivamente, né? A substância está tirando tudo de mim, eu vivo numa ansiedade monstra no qual eu não consigo mudar o meu universo, e obviamente que eu vou qualquer coisa, qualquer situação, uma palavra mal, né, que minha mãe, meu pai colocou diferente, fez uma cobrança, falou, você precisa ter essa responsabilidade, rapaz, já me tira do sério, né? A esposa falou, precisa pagar as contas, e aí, vai me levantar, vai trabalhar, vai ficar aí, né? Bebeu todas ontem, usou droga aí, agora e agora? E as pessoas começam a te pontuar e aquilo machuca. E obviamente que tudo dependente de químico, pessoa que já está nesse nível agudo de uso, né, já se tornando um usuário crônico, qualquer palavra que venha tirar a paz dele, ele já se estressa, já joga tudo pro alto, já xinga, já dá de dedo na cara da esposa, dá de dedo na cara da mãe, e vai para a rua usar de novo, para neutralizar aquilo que está incomodando, né? Um sexto sintoma, a inquietação. A pessoa não consegue mais ficar concentrada em outras coisas. A concentração dele e os movimentos comportamentais dele, a mente dele está totalmente voltada à substância, né? Isso já se demonstra um usuário crônico, é um sintoma que a mente está perturbada, ou seja, impede de relaxar. A pessoa não consegue mais relaxar. Ele vive movido os pensamentos de uso, quando vou usar, quando que eu vou ter dinheiro de novo, quando que eu vou ter oportunidade de novo. A família fala, vamos lá almoçar na casa da avó hoje, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer um programa, vamos fazer um piquenique. Não quer. Por quê? Porque o cérebro dele, a mente dele, está respeitosamente, né, movendo-se somente para os pensamentos fixos, obsessivos, compulsivos de uso. E o sétimo, e não menos importância, é a percepção da sua impotência. Ele percebe e fala assim, caramba, alguma coisa está dando errado, né? Ele ignora todas as outras relações que ele possa ter, ignora todas as outras possibilidades, sempre fixa na substância, percebe realmente a sua total inabilidade com a substância, inabilidade com a droga, não consegue mais concentrar-se em nada e vive movido pelo desejo de usar. E obviamente que essa impotência, né, já demonstra total descontrole dessa pessoa pelo uso. E aí a pessoa começa a ter, né, e aí ele quer mostrar que ele tem o controle, onde ele vai se perdendo cada vez mais, não consegue mais estabelecer essa relação, né, com a sua vida, responsabilidade de trabalho, responsabilidade financeira, responsabilidade com a família, e a pessoa vai se afundando cada vez mais porque entra dentro do desespero, e o desespero faz com que ele use mais drogas para tentar passar por aquela situação, não viver aquilo que ele está vivendo, fuga da realidade, é onde muitos, né, vão cada vez mais se afundando com a substância, e aquela relação que antes começou de forma positiva vai se tornando totalmente destrutiva. E a mente desse dependente químico vai se amarrando, né, dentro das amarras da adicção, da dependência química.
Curte o vídeo aí, compartilha. Semana que vem tem mais vídeos falando sobre dependência química e a mente desse adicto.